A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Quinta-feira. Ler com oração. Ora, Deus conhece os corações. Lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Atos 15, 8-9. Quem crê no Evangelho recebe o perdão dos pecados. Após a conversão de gentios na casa de Cornélio, podemos ver o início da influência dos judaizantes na igreja. Ao retornar a Jerusalém, Pedro teve de explicar tudo o que acontecera com ele, como Deus o enviara, como o Espírito Santo fora derramado sobre os gentios que creram no Senhor e foram acolhidos para dentro do mesmo corpo. Logo após esse episódio, houve uma grande dispersão dos discípulos que estavam em Jerusalém por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Eles se espalharam até Chipre, Fenícia e Antioquia, não anunciando a ninguém mais a palavra, exceto aos judeus. Alguns não sabiam que não se devia pregar o evangelho a não-judeus, por isso evangelizaram a gregos, que aceitaram o Senhor. Daí surgiu a primeira igreja de gentios em Antioquia. Assim, tendo sido levantada uma igreja entre os gentios, a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para verificar quem eles eram realmente, a respeito do qual se relata. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículos 23-24. Diante disso, Barnabé percebeu que precisava de ajuda. Então lembrou-se de Saulo, que estava em Tarso, e o trouxe para Antioquia. Deus sabia que algo negativo aconteceria na igreja em Jerusalém, que o Espírito Santo não teria mais liberdade para atuar lá. Por isso, ele preparou um vaso, Paulo. Esse é o motivo de a igreja em Antioquia ter sido levantada, pois a partir dela, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor ao mundo dos gentios. Agora surge a questão da obra. Temos as igrejas e a obra. Na verdade, as igrejas e a obra podem ter alguns aspectos diferentes, mas compõem uma única coisa. As igrejas enviam apóstolos para a obra, e a obra levanta igrejas, apacentando-as e conduzindo-as. Quando falamos sobre obra, isso não é algo inventado por nós, mas usamos o termo mencionado nesse versículo de Atos 13:2. Graças ao Senhor, essa obra continua e é realizada pelos irmãos que pregam o Evangelho, levantando igrejas e seguindo a direção dada pelo ensinamento dos apóstolos. Foi nessa igreja que posteriormente surgiu o problema registrado em Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículos 1 e 2. Quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, apresentaram a questão aos apóstolos e demais líderes, o que gerou debate entre eles, conforme lemos. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios.
Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Versículos 7 a 13. Num primeiro momento, em Jope, Pedro fora chamado para ir a Cesareia com o fim de anunciar a palavra também aos gentios, para que eles fossem acolhidos pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo. Em seguida, Deus levanta uma igreja de gentios em Antioquia e, a partir dela, envia Paulo e Barnabé à Galácia. Essa ação entre os gentios evidencia a diferença entre a lei e a fé. Pela fé, Deus concede o Espírito Santo à igreja, como ocorreu na casa de Cornélio. Isso nos mostra que o Espírito é quem traz a autoridade de Deus para governar a igreja. Nós, a igreja, recebemos o Espírito Santo, que representa Deus para governar sua igreja. O governo do Espírito Santo, sua autoridade sobre a igreja, é exercido mediante a palavra dos apóstolos. Isso nos deve ficar bem esclarecido. Além disso, precisamos perceber que na igreja não há diferença entre judeus e gentios. Todos estamos numa nova etapa, e nessa nova fase Deus concedeu o Espírito Santo a todos nós. Nosso coração é purificado porque cremos em Jesus e recebemos o perdão dos pecados. Isso ocorre pela fé em Jesus, e não pela circuncisão ou pela lei de Moisés. Pedro também advertiu os judeus presentes de que não colocassem um jugo sobre os gentios, obrigando-os a praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés. A lei de Moisés pertencia ao Antigo Testamento, mas após a vinda de Jesus foi inaugurada outra dispensação, a dispensação da fé. Pedro também os lembrou que nem mesmo os judeus foram salvos por causa da circuncisão ou pela observância da lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Após essas palavras, a multidão silenciou. Contudo, lemos nos versículos citados que Tiago, irmão consanguíneo do Senhor, deu o parecer final. Com isso, percebemos o início de uma anormalidade acontecendo na igreja em Jerusalém. Pedro era o principal líder da obra. Deus o estabelecera como líder dos 12 apóstolos, e sua palavra adivinha principalmente por meio dele. Portanto, cabia a ele fechar aquela reunião e dar a conclusão final. Mas, estranhamente, foi Tiago quem fez isso. Ele não acompanhara Jesus durante seu ministério terreno, nem sequer foram um de seus discípulos. De modo geral, enquanto Jesus ministrava na terra, seus irmãos não acreditavam nele nem o acompanhavam de perto. Porém, eis que surge Tiago, que mesmo sendo homem piedoso e temente a Deus, não tinha pleno discernimento no Evangelho e se tornara o principal líder em Jerusalém. A falta de clareza de Tiago no Evangelho advém do fato de ele não ter acompanhado de perto o ministério de Jesus. Perceba a importância de seguir de perto. Quando nos distanciamos, aparentemente sabemos de tudo o que se fala, mas não sabemos realmente e podemos distorcer algumas coisas. Eu me preocupo com algumas igrejas, cujos líderes não seguem de perto a palavra. Isso é preocupante, pois eles deturpam o que o Senhor está fazendo entre nós, têm uma compreensão distorcida e se tornam vulneráveis à ação do inimigo. Por isso, aconselho a todos a seguir de perto o Senhor para não distorcer sua palavra e aquilo que Ele deseja realizar. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.